Hoje falaremos sobre o pensamento de Adolf Wahr, autor que, juntamente com Mutter e com Biloff, é considerado um dos pilares do processualismo científico germânico do século XIX. Analisaremos o pensamento de Adolf Wahr principalmente a partir da obra A Pretensão de Declaração, que foi originalmente publicada em uma coletânea em 22 de dezembro de 1888 e no ano seguinte, em 1889, ela vem a ser publicada em separado. Essa é a obra a partir da qual Adolf Wahr vai discutir o parágrafo 231 do segundo e terceiro projeto da ZPO alemã, que veio a lume em 1877, que corresponderia atualmente ao parágrafo 256 da ZPO. Na época, esse dispositivo ele gerou muita controvérsia doutrinária, inclusive controvérsia na prática judiciária, na medida em que ele trazia a possibilidade de que, se fosse a juízo buscar uma declaração do direito, ele falava em uma pretensão de declaração. E é sobre essa pretensão de declaração que Adolf Wahr vai discorrer na sua obra. Ele vai discutir justamente se essa pretensão de declaração estaria no campo do direito privado, do direito civil, ou se ela estaria no campo da chamada faculdade de demandar, no campo do direito processual. E ele vai dizer o seguinte, que a pretensão de declaração não está em nenhum desses dois campos. Ela estaria num terceiro gênero, que seria o da pretensão de proteção ao direito, ou também, como ele diz, dos mecanismos, dos recursos de proteção aos direitos. E ele vai dizer o seguinte, para que a gente possa entender essa pretensão de declaração, é necessário, então, falarmos sobre o que é essa chamada pretensão de proteção do direito. Adolf Wahr dirá que a pretensão de proteção ao direito faz parte do direito público, que ela é introduzida como objeto do processo mediante o ato de demandar, mediante a forma de persecução judicial, e dirá que ela é dirigida contra o Estado, que o Estado, diante dessa pretensão de proteção ao direito, deve fornecer um amparo jurídico à parte autora e proteger, então, o direito afirmado. Dirá ainda que essa pretensão de proteção ao direito, ela é direcionada ao Estado e também à parte ré, que fica adstrita, então, aos efeitos do seu exercício. E Adolf Wahr dirá, então, que a pretensão de proteção ao direito é um gênero dentro do qual está tanto a pretensão de declaração quanto a pretensão a uma prestação. Ele vai construir a sua teoria, então, a partir dessa nomenclatura mais ampla, pretensão de proteção ao direito, e aí, então, ele vai começar a discorrer sobre a nova, na época, pretensão de declaração. E ele dirá o seguinte, a pretensão de declaração, ela pode assumir duas formas. Ela pode ser uma pretensão de declaração positiva, que versa sobre a existência do direito afirmado e que se busca proteção, e ela pode ser uma pretensão de declaração negativa, que versa sobre a inexistência de uma determinada situação jurídica que é trazida à discussão em juízo. E ele dirá que requisito, que a condição para o exercício dessa pretensão de proteção e, consequentemente, da pretensão de declaração, seria a existência de um legítimo interesse. Ele dirá que esse legítimo interesse, quando estamos diante da pretensão de declaração positiva, ele é identificado a partir da terminologia necessidade. A necessidade pode corresponder tanto à violação do próprio direito ou alguma espécie de ameaça ao direito. E essa ameaça ao direito geraria, assim como a violação, uma situação de insegurança jurídica para a parte que vai a juízo. No tocante à pretensão de declaração negativa, Adolf Wahr vai dizer que aqui não há necessidade que exista esse direito afirmado, esse direito que se busca proteção. E isso vai ser o ponto que será seguido a partir daí por uma série de processualistas, principalmente para encarar na obra de Wahr, encarar no pensamento de Adolf Wahr, o último ponto da autonomização do direito processual em relação ao direito material. E por que isso? Porque quando Adolf Wahr nos diz que existe uma pretensão de proteção cujo conteúdo é a declaração da inexistência de um direito, nós estaríamos, grosso modo, reconhecendo
que há um direito de buscar tutela jurisdicional, ainda que não exista nenhuma situação de direito material. Ainda que o objeto perseguido aqui seja a declaração da inexistência de situação de direito material. E isso acaba sendo, digamos assim, o ponto positivo no pensamento de Adolphe Wahr para os autores que vão construir, então, a teoria do processo, que vão construir as teorias da ação a partir de então. É claro que nós estamos falando dessas construções dentro do que estamos estudando como processualismo científico germânico e que depois será abordado os seus reflexos no processualismo científico italiano. Mas vejam que se a gente segue aquele caminho traçado por Mutter e passa posteriormente por Bilow, Adolphe Wahr vai ser o autor que vai levar, por assim dizer, as últimas consequências com a ideia da pretensão de declaração negativa, a noção de uma autonomia do direito processual, desse então novo ramo do direito, em relação ao direito material, tendo em vista a existência desta pretensão de proteção exercida contra o Estado, ainda que não exista o direito material. E aqui a gente também tem que fazer algumas observações. A doutrina que vai se formar a respeito do pensamento de Adolphe Wahr irá formular uma crítica dizendo basicamente o seguinte, que Adolphe Wahr não conseguiu, com a sua teoria, explicar a questão da pretensão de declaração positiva. Na verdade, não que ele não tenha conseguido explicar, mas que aí haveria um problema, porque ele condicionaria essa pretensão de proteção à própria existência do direito. Isso fez com que ele fosse depois denominado como um autor seguidor das teorias chamadas concretas da ação, que nós já mencionamos no vídeo anterior, são trazidas como um contraponto às teorias abstratas da ação. Justamente por quê? Porque Wahr, nesse aspecto, estaria ainda condicionando a sua pretensão de proteção do direito à própria existência do direito material. Algo, portanto, incapaz de dar autonomia ao direito processual dentro do âmbito das discussões do processualismo científico germânico do século XIX. Agora, também temos que fazer algumas considerações que, por óbvio, merecem uma investigação mais profunda, uma vez que, da análise do pensamento de Adolphe Wahr, principalmente na obra Pretensão de Declaração e no seu manual de direito processual publicado em 1885, não se verifica tão precisamente esse atrelamento, essa ligação da pretensão de proteção à própria existência do direito material. Nos parece que ele trabalha muito mais isso como algo hipotético, como algo muito parecido com o que depois será trabalhado em autores como Chiovenda e Liebman, com as chamadas condições da ação, que é um tema que vamos discutir em outro vídeo, do que realmente uma ligação tão direta com o direito material. Claro que a gente também tem que contextualizar o pensamento do autor. Adolphe Wahr é um autor que está ainda imerso naquelas discussões do século XIX sobre uma possível autonomização do direito à tutela jurisdicional, da ação, do direito processual, que naquele contexto englobava não só o processo, mas outros institutos. Então, ele é um autor que merece ser contextualizado nessa discussão. Agora, o que a gente também pode encarar como positivo no pensamento de Adolphe Wahr? E aqui vem uma questão que muitas vezes é esquecida pela doutrina que trata desses temas. Não só Adolphe Wahr, com a sua pretensão de declaração negativa, foi importante, mas também com a ideia de que essa pretensão de proteção é dirigida contra o Estado, e não só dirigida contra o Estado, mas ela encerra um direito do indivíduo frente ao Estado, um direito do indivíduo contra o Estado, a partir da ideia de que o Estado tem um dever de prestar proteção jurisdicional. Isso é muito importante porque, como nós vimos nas teorias abstratas da ação, ainda nós não tínhamos muito precisamente a ideia de um indivíduo contra o Estado quando nós trabalhamos com esses campos. Não tínhamos tão presente a ideia de que a jurisdição é um serviço prestado pelo Estado ao indivíduo. Isso também é muito importante porque há um outro lado no pensamento de Adolphe Wahr que faz com que ele se distancie muito dos pensadores que forjaram o processualismo científico germânico do século XIX. Como nós vimos anteriormente, toda a construção do processualismo científico germânico esteve atrelada àquela dupla transposição de conceitos
que antes eram trabalhados no direito privado para o direito público, e essa transposição para o direito público trouxe uma forte carga pró-Estado para pensar tanto a ação em Mutter, que também era um direito do Estado a reparar uma lesão, quanto o processo em Biloff, que passa a ser construído como instrumento da jurisdição, e a transposição disso tudo de um ramo, digamos assim, que seria o direito material para um novo ramo chamado direito processual. Daí essa dupla transposição que foi fazendo com que os institutos da chamada teoria do processo, dentre eles o processo, fossem sempre visualizados pró-Estado e não pró-indivíduo. Adolphe Ivar destoa desse pensamento, porque se nós formos analisar sua obra, principalmente as suas conferências acerca da ordenança processual, ele demonstra uma forte tendência liberal acerca do processo. Ele, inclusive, depois é mencionado por muitos autores, né, como o grande exemplo de liberalismo processual dentro do contexto do processualismo germânico do século XIX. Isso aqui é muito importante porque Adolphe Ivar vai construir algumas noções sobre o direito processual centradas no indivíduo e não no Estado. Então, nesse ponto, ele destoa do processualismo científico germânico. Ele foge dessa dupla transposição que acabou construindo uma teoria do processo servil à jurisdição. Adolphe Ivar, por exemplo, dizia que o processo cuida das relações entre o meu e o teu, e que o Estado deve ser imparcial em relação ao que se discute em juízo. E, portanto, ele constrói uma noção de princípio dispositivo centrada na maior autonomia das partes, na impossibilidade de produção de provas de ofício, na limitação de poderes do órgão jurisdicional. Então, há uma série de características no pensamento de Adolphe Ivar que são bastante distintas daqueles outros autores que nós trabalhamos nos vídeos anteriores. Por isso que eu sempre digo que quando vamos analisar o pensamento deste autor, é importante que se diga, ele é um dos marcos do processualismo científico, porque com a sua pretensão de declaração negativa, ele auxiliou na construção de uma separação entre o direito à tutela jurisdicional, ou o direito de ação, como muitos autores vão mencionar, e o direito material. De fato, ele contribui muito para esse ponto. Agora, no restante, ele destoa muito dos autores que formaram o processualismo científico germânico e em que pese, como veremos, ele será uma das influências de Chiovenda, essa influência não se fará presente no caráter em que ele dá à tutela jurisdicional, ao processo e essas questões que envolvem a limitação do poder jurisdicional. Mas isso nós veremos em outro vídeo. Por enquanto, como uma síntese do que nós vimos hoje, o destaque é Adolphe Ivar constrói um conceito, que é o conceito de pretensão à proteção, né? Um conceito de pretensão de proteção do direito, que é um gênero. Dentro desse gênero, ele vai tentar explicar essa pretensão de declaração que tinha sido introduzida com a ordenança processual alemã de 1877, ele vai discutir essa temática e vai dizer que ela não está nem no âmbito do direito privado, nem no âmbito do meio de persecução da tutela jurisdicional, né, que ainda não é a nomenclatura mais adotada na época, mas sim, né, nem com a faculdade de demandar. Ele vai dizer que ela é um terceiro gênero, né, e dentro desse terceiro gênero, pretensão de proteção do direito, então, ele vai construir toda a sua teoria acerca da pretensão de declaração positiva e pretensão de declaração negativa, elemento que marcou, então, digamos assim, o fechamento do processualismo científico germânico do século XIX.